Seja muito bem-vindo ao canal Vê Se Não Vacila. Meu nome é Flávio Rosa e eu sou especialista em fidelidade masculina. Eu tenho certeza que você foi atraído ou atraída por esse vídeo pelo tópico As fases da traição. A traição passa por fases. O cara não é fiel um dia e no outro dia já cai matando, se tornando um viciado. Existe toda aí uma organização, uma sequência de fatos que levam a finalizar mesmo, a consumar o fato. Então eu quero te falar sobre as fases da traição para que você esteja alerta com relação a você próprio, principalmente com relação a teu parceiro. Para que você não permita que isso chegue na tua casa, não permita que isso aconteça com você. E se você for olhar nos vídeos aí mais para trás, chegou na minha casa, lascou com a nossa vida e graças a Deus nos recuperamos, estamos vivendo muito bem, obrigado. Mas eu não quero que isso aconteça com você, por isso eu quero falar sobre as fases da traição. A primeira fase da traição é a repulsa. A pessoa que começa a pensar em trair, começa a imaginar, ele pensa uma coisa, mas fala outra. Normalmente é comigo? Eu fazer isso? Absurdo. Eu jamais faria um negócio desse. Não existe essa hipótese na minha vida. Eu sou um homem sério, um homem honesto. Eu jamais faria isso. Mas muitas vezes lá na cabeça dele, lá no subconsciente, o casamento já não tá legal, a vida já não tá boa como ele achou que fosse ser, e ele já tá levando em consideração essa hipótese, mas ele fala de uma forma diferente para ver se isso não consuma, para ver se isso não acontece. A primeira fase é a repulsa. O cara acha que jamais vai fazer, que não dá. Aí vem os problemas, vem a falta de diálogo no casamento, vem a falta de prioridade, vem a falta de entendimento do outro, e vamos para a segunda fase, é a ponderação. É quando o cara pensa, e se eu fizer só uma vez? E se eu fizer e não for descoberto? E se eu fizer numa viagem, por exemplo, e ela não vai descobrir nunca? E se? Aí o cara começa já a se permitir pensar que vai acontecer. Aí começa o problema. Se ele já começa a ponderar, a levar em consideração que pode ser que aconteça, já é um problema grande. Então, eu acho, vou ser muito sincero, se você está nessa fase do e se, já começa a ver os vídeos aí para trás que eu estou falando por que não trair, como parar de trair, e tem argumentos suficientes para você parar nessa fase, para que você não siga para aí as demais fases, beleza? Se inscreve no canal, tem muito vídeo bom, são 2 vídeos por semana, na maioria das vezes só tratando desse assunto, beleza? Então se você está na fase da ponderação, você tem que voltar nos outros vídeos aí no canal, tem muito vídeo que te ajuda a não passar dessa fase. Primeira fase é a repulsa, segunda fase é a ponderação, terceira fase é o planejamento. O cara ponderou, se deu vários argumentos. Cara, se liga nisso. Você vai se dar argumentos, você vai criar argumentos lógicos para te dizer que você pode fazer, que você deveria fazer, de que você não vai ser pego. Seu cérebro vai trabalhar em direção a fazer daquilo que você quer fazer. Beleza? Aí o cara começa a planejar. Ele já começa, e comigo foi assim, viu? Comigo foi assim. Ele já começa a falar assim, opa, se pintar alguém, se aparecer outra oportunidade, que eu já dispensei várias, o cara pensa, eu vou fazer. Eu vou cair pra dentro e vou me esbaldar. Então ele começa a planejar para quando tiver uma oportunidade de novo, que ele não vai recusar mais. O casamento já não tá bom, as prioridades já não são mais as mesmas, o cara já não está focado no que ele tem de principal na vida, que é manter a família. Esse objetivo já não é mais tão certo na vida dele, então ele já começa a planejar como é que vai ser quando tiver outra oportunidade. Quarta parte é a consumação. O cara ponderou, o cara planejou e ele consumou. Foi lá e comeu mesmo. Beleza, ele decidiu, depois que o cara decide que ele vai fazer, não deixa chegar nesse ponto, homem, falando aqui de coração. Depois que ele decide que vai fazer, ele vai fazer. Pode ser com mulher bonita, feia, magra, gorda, nova, velha. Decidiu que vai trair, ele vai trair. Esse é o grande problema. A não ser que aconteça algo muito trágico no meio do caminho que ele estava decidido. Mas normalmente, depois que o cara decide, não, agora eu vou fazer, meu casamento é uma merda, minha mulher não me ama, minha mulher não me prioriza. Não tô tentando justificar, tá, mulheres? Não tô tentando justificar. Tô só citando os argumentos que nós homens criamos para que nos justifique mentalmente, mais ou menos. E meu casamento tá uma merda, e o sexo em casa tá ruim, e eu tô precisando de uma novidade, o cara vai se dando vários argumentos. Planejou, decidiu, vai consumar, vai se lambuzar e vai ser bom. Eu não tô aqui para criar uma falsa imagem, uma ilusão de que, o sexo fora do casamento
Tem um sabor horrível? Não, tem um sabor excelente. Cria-se uma adrenalina, cria-se uma áurea, cria-se uma energia em volta que o casamento já não é mais capaz de criar. Esse é o grande problema do adultério. Esse é o grande problema do adultério. Só que, se a gente pesar as duas coisas, toda essa energia, toda essa emoção versus manter a família e ser feliz e andar em paz, esse aqui tem muito mais peso. Beleza? Ponto. Depois da consumação vem o remorso. Remorso é diferente de arrependimento. O cara começa a sentir esse remorso logo depois de ejacular. Eu brinco com alguns amigos às vezes chamando de depressão pós-foda. Gozou, o cara já começa a sentir um remorso, um arrependimento. Eu não entendo como, mas parece que o nosso cérebro que estava todo louco se encaixa novamente e fala, eita ferro, fiz merda. Parece que é gozar e o cérebro fala, opa, fiz merda. E aí é um problemão. O cara começa a se arrepender, já não aguenta mais ficar na cama com a mesma mulher que ele estava, já quer ir embora voado do motel, já não quer mais estar do lado dela, já não aguenta mais nem um carinho na cabeça. Quer vazar. E esse remorso aumenta quando você vê pela primeira vez a tua esposa, a tua noiva, a tua namorada após ter traído. Você não consegue olhar no olho, você acha que está com algum cheiro, você se sente sujo e aí o remorso vai só crescendo e vai aumentando e você se sente uma merda. Dificilmente um cara que chega em casa e trai, fala, ah, traí, foda-se, não tô nem aí. O cara se sente muito mal e é uma sensação horrível a qual eu nunca mais quero sentir na minha vida. Na minha vida. Só que aí o problema não foi arrependimento, foi só remorso. Só remorso. E por ter sentido remorso, o casamento piora, ele começa a dar mais atenção para as coisas de fora de casa que para dentro de casa, o cara começa a ser mais grosseiro em casa, naturalmente o homem que trai passa a ser mais grosseiro dentro de casa, mais sem paciência, inclusive até com os filhos, e ele tende a repetir, é o sexto passo da traição, é a repetição. Como o casamento tende a piorar depois de o cara ter traído a primeira vez, ele tende a repetir. Por quê? Porque foi bom, não foi descoberto, liberou uma energia cabulosa que tinha muitos anos que ele não sentia e infelizmente ele tende a repetir, beleza? Depois que repete, meu irmão, vem o vício, sétimo ponto. Sétimo ponto, vício. Fez uma, duas, três vezes, não foi pego, a casa não caiu, o seu cérebro começa a se viciar nos hormônios liberados pelo adultério. Toda adrenalina, toda dopamina, tudo de hormônio, toda ocitocina que libera lá no teu cérebro, você começa a querer isso cada vez mais vezes, cada vez mais intenso, cada vez com menor intervalo. O cara passa a querer mais mulheres, passa a querer duas ao mesmo tempo, passa a querer toda semana, passa a querer variar mais de mulher para ver como é que vai ser a sensação com outras, porque o cérebro está viciadão em hormônio e quem é viciado sabe disso. Cada vez se quer uma dose maior para satisfazer aquela primeira, para tentar ter aquela primeira sensação que você teve. O teu cérebro vai se acostumando com esses hormônios e você quer mais e mais e aí o caba se vicia. Eu me considero que fui um viciado em adultério. Falo aqui para vocês de coração aberto. Para me livrar, tem toda uma estratégia, teve toda uma técnica, toda uma jornada para conseguir me livrar. E hoje sou um cara limpo, estou há mais de 2 anos limpo, sou fiel pra caramba e me orgulho muito disso. Beleza? Oitavo e último ponto da traição, da jornada da traição, é a queda. Inevitavelmente vai haver uma queda. Porque o cara, depois de viciado, ele vai abrindo mão de certa segurança, de certo cuidado que ele tinha. Ele para de apagar as ligações que ele fez, ele para de apagar as mensagens no WhatsApp, alguma passa batido. Ele para de apagar as fotos ou filmagem que fez ali durante a traição. Eu tenho um exemplo de amigos que a esposa pegou a filmagem dele traindo. A filmagem, como é que nega? Como é que nega? E o cara vai deixando para trás esses cuidados. E a esposa vai cada vez mais aumentando o sinal de alerta. Porque ele vai querendo menos sexo dentro de casa, ele está mais grosseiro, ele está menos carinhoso com os filhos, ele está mais ausente, ele está entrando de mentira em mentira, de caô em caô, e a esposa saca que está mentindo. Então, e ao mesmo tempo, do nível de cuidado da esposa subir, o nível de precaução dele vai caindo. Se o nível de cuidados da esposa está subindo e as precauções do cara está caindo, ele entra numa cegueira, o que vai acontecer? A casa vai cair, vai mesmo. E depois que a casa cai, é sofrimento, é dor, talvez arrependimento, nem todo mundo se arrepende, é humilhação, é falta de honra, é falta de cuidado, pode dar briga, pode dar problemas de agressão física, é depressão,
E aí não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Beleza? Então são 8 as fases da traição. Eu quero que você, homem, pare para pensar, será em qual fase que eu tô? Então deixa eu me ligar, deixa eu ver se eu não vacilo, para eu não chegar na 8ª fase, porque a 8ª dói pra caramba, dói muito, e não vale a pena você fazer isso. Não vale a pena. Beleza? No próximo vídeo eu quero falar sobre o que acontece depois da queda. Quais são as consequências da queda, quais são as consequências de quando realmente a casa cai, o que vai acontecer com a tua vida se você não se ligar e não evitar que isso chegue a tal ponto. Ok? Pondera, assiste este vídeo mais de uma vez, tenta ver em qual fase que você está, para que você, desde já, se você está lá na fase da consumação, se você já está sentindo remorso, tem como voltar, tem como não chegar na queda e você se ligar e parar antes de dar merda de fato. Beleza? Se liga nas minhas palavras, assista mais vídeos do canal, se inscreve, comenta aí, que com certeza você tem a ganhar antes de chegar à queda. Meu irmão, assiste isso, remoe essas palavras, pensa nessas palavras de verdade, porque se chegar no ponto 8, cara, vai doer muito e é uma dor que eu não quero pra ninguém, ok? Vê se não vacila. Se você tá vendo esse vídeo não é à toa, tem um motivo, é para que não doa em você e na tua família tudo que a traição faz doer. Vê se não vacila, cara.